Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Deus por mais uma oportunidade, né, de estar aqui falando da palavra, né? Uma coisa muito boa que edifica muito a nossa fé, né? Nosso energético. Agradecer também, né, a Ana Paula, a evangelista Ana Paula, todos aqui que estão presentes, né? Nosso pastor não está, mas vamos estar aqui orando com ele, né? E sem mais delongas, eu peço que os irmãos abrem aí em Lucas, capítulo 15, versículo 11, do 11 ao 24, a parábola do filho pródigo. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vem falando assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens, que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de formas desenfreadas. Depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: enquanto os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro todo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Eu estava em casa, pode se sentar, igreja, já terminou. Eu estava em casa e quando o pastor me notificou que eu viria pregar, falei: Deus, que o Senhor venha pôr uma palavra no meu coração, né? Não é que eu quero, mas sim é que o Senhor quer passar para a sua igreja. Assim é que o Senhor quer falar nos vossos corações. E toda vida, quando eu vou ministrar a palavra, que eu vou pedir a Deus que Ele venha me dar uma palavra, eu sempre me ponho no lugar, falando: Senhor, traga uma palavra a qual venha me edificar mais ainda, a qual eu posso reparar aonde eu já tenho errado e agora eu posso acertar. Porque não tem escola melhor do que a Bíblia, né? Então, meus queridos, eu estudando em casa, Deus me deu essa palavra. E aqui, na parábola do filho pródigo, é uma parábola a qual Deus vem falar muito forte.
com todos. Cada verso, cada ponto, pode ter certeza que fala com você. E falou muito comigo quando o filho mais novo, porque a gente se reparar, quando a gente vai falar sobre o filho pródigo, se a gente parar para reparar, muitas das vezes, muita gente prega falando sobre a saída do filho da casa do pai. E diante daquele estudo ali, dentro de casa com Deus, eu reparei aqui uma pérola muito importante. Nessa parábola do filho pródigo, nós temos duas gerações. Duas gerações. No versículo 12, quando fala, o mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me pertence. O pai vai lá e repartiu o bem entre eles. Vou repetir de novo. E o pai repartiu os bens entre eles. Não foi apenas só o filho mais novo que recebeu a herança. A parábola vem dizendo que o pai repartiu entre eles. Quando eu falo que nós temos duas gerações na igreja, nós temos duas gerações dos filhos mais novos e dos filhos mais velhos. Quando eu falo que na igreja tem duas gerações, é porque as gerações dos filhos mais novos muitas das vezes vêm para dentro da casa do pai somente pelo que ele pode te dar. E a geração mais velha vem para a casa do pai pelo que ele é. E o pai partiu entre eles. Passando um tempo, o filho mais moço ajuntou tudo que ele tinha e saiu para uma terra longe. E diante da sua partida, ele foi gastar toda aquela herança que ele recebeu do pai. E aquela herança ele gastou na prostituição, nas drogas, nas bebidas, no meio do mundo, totalmente sem freio, fazendo o que ele achou que ele deveria fazer. Porque ele estava na casa do pai, junto com o pai, e ele decidiu pedir a herança. Mas como é que o pai deu a herança em vida? Como é que um filho vai chegar? Eu vou chegar na minha mãe e falar: mãe, vende essa casa que eu quero a minha parte. Eu estou pedindo a morte da minha mãe. Eu estou pedindo a morte da minha mãe. Mas o pai não se importou para isso. O pai deu a herança do filho e o filho então partiu para uma terra longe. Chegando um certo tempo, a qual ele pereceu, bastante fome, onde não tinha mais nada, não tinha mais ninguém para te dar nada, não tinha amigo para te chamar. Porque muitas das vezes quando nós estamos na igreja, chega um amigo e fala: você vai para o culto domingo? Não vai para o culto não, vamos para o pagode, vamos para o churrasco. Lá vai ser bom, cerveja tá barata. Vamos marcar uma sexta-feira na tua casa, uma resenha lá, galera, um narguilé. E aí você vai pegar a herança que o pai te deu e destruir no meio do mundo. Aí você vai pegar a herança que o pai te deu e ir para o mundo sem nem olhar para trás. E aqui vem dizendo que o filho mais novo foi embora, foi para uma terra longe, gastou tudo que o pai tinha para te dar, gastou tudo que o pai deu para ele, ele gastou no meio do mundo, tudo, sem nem sequer saber do esforço que o pai fez para poder dar aquilo para ele. Muitas das vezes você está dentro da igreja e você não liga para o esforço que o seu pastor faz por você. Muitas das vezes você está dentro da igreja e você não liga para o esforço que a sua liderança tem por você. Se o seu líder vira para você e fala: é assim, assim, assado, você sai da casa do pai. Se o seu pastor vira para você e fala: não é assim, é dessa forma que eu quero, você fecha a cara e fala: eu vou embora. E você vai embora. Ei, mas do que adianta você ter? Do que adianta você ter herança, mas não tem presença? Do que adianta você ter carro, mas não tem presença? Do que adianta você ter
presença. Do que adianta você ter dinheiro, mas não ter presença? Sem presença você não é nada. Sem presença a gente não vai em canto nenhum. E aqui vem falando que o filho mais novo saiu e gastou tudo que tinha para gastar. Quando eu falo irmão, você fala, irmão Paulo, por que tua geração? Porque a geração do filho mais novo é aquela geração que chega na igreja já se ajoelhando e pedindo. Ele não chega se ajoelhando agradecendo. É a geração que chega falando, Senhor, libera lá, Pai, para me ganhar aquela casa. Senhor, libera lá para me comprar aquele carro. Senhor, libera lá aquele empréstimo. Mas você nunca fala, Senhor, toma a frente. Senhor, toma a frente. Senhor, toma a frente. Senhor, toma a frente. Essa é a geração mais nova. Chega na casa do Pai. Aí como é que a gente distingue uma geração mais nova da geração mais velha? Por que a geração mais velha é mais firme na presença do Senhor? Sabe por quê, pastor João? A geração mais velha é mais forte do que, às vezes, a geração mais nova? Por causa disso aqui, ó. Vem cá, vem cá. O seu foco é o altar. Você tem que dar um passo para o altar, dar um passo para o altar. Tu chegou? Como é que tu chegou? Você deu um passo, né? Mas o passo que você te deu já te tirou de onde você estava. Glorifica porque Deus está na casa. O passo que você deu, ele te tirou de onde você estava. E a geração mais velha é assim. Ela dá um passo. Ela deixa Deus tomar de conta. Ela chega na casa do Pai sem querer saber da herança. Ela quer saber da presença. Então, seja como a geração mais velha. Seja como a geração mais velha. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para Deus poder fazer e agir na sua vida. A geração mais velha, ela não liga pro que o Pai tem para te oferecer. Ela liga pelo que o Pai é na sua vida. Então o filho mais velho recebeu e continuou na casa. O filho mais velho continuou na casa. E no mundo de hoje não está muito diferente. Você vem para a igreja, você recebe, Deus concede a bênção para você e você dá as costas. Você sai da casa do Pai sem nem olhar para trás. A parábola vem aqui dizendo que o filho mais novo foi o primeiro que chegou no Pai, pediu e se retirou. O mais velho continuou. E aqui eu tenho o quê? Um filho rebelde. Já viu um filho rebelde respeitar pai e mãe? Evangelista Ana Paula, quando eu tinha na faixa de uns 16 para 17 anos, eu saí de dentro da casa da minha mãe e fui morar lá no Pedregal, no barraco do meu tio. Minha mãe, no começo ela não concordou muito não. No começo não, ela não concordou de jeito nenhum. E eu fui. Falei, não mãe, vou pro Pedregal, vou estudar. E eu fui morar naquele barraco. Quando eu cheguei lá, de fato, eu comecei a trabalhar, não fui estudar. Conheci uma galerinha do Samba Capital, os pagodeiros. Me envolvi com essa galera. Todo final de semana era farra. Todo final de semana era farra. Recebia por semana, pastor João. Recebia por semana. Na geladeira do homem só tinha ovo. Mas eu vou te falar uma coisa, todo final de semana era farra. Era pagode para um lado, pagode para o outro, já estava me achando famoso. Tava se sentindo um artista. Chegava no canto com os pagodeiros, ó, se sentindo um artista. E desse se sentir o artista foi onde eu comecei a conhecer as drogas. Sabe? E minha mãe chegou ao ponto, estava tão crítico quando eu saí da casa da minha mãe, que minha mãe botou a polícia na minha cola. Minha mãe foi nessas casas de show de Santa Maria tudinho e falou que estava proibida a minha entrada. Ela chegou em mim e falou bem assim, ó, eu fui lá na 204, lá naquele carinha lá e falei, tá proibida a sua entrada lá. Eu falei, eu não gosto de ir lá.
Eu fui lá no Altas Horas e falei que tá proibido sua entrada. Eu falei lá, só vai e vem. Eu fui lá no Bar da Boa e tá proibido sua entrada. Eu, vixe, no Bar da Boa. Aí, o trem foi arrochando pro meu lado. O trem foi arrochando pro meu lado. Até que um certo dia, eu lá na entrada do Bar da Boa, desobedeci minha mãe e fui. Sabe o que eu fiz? Na entrada do Bar da Boa, tava o dono do Bar da Boa, 2 seguranças e um policial. Peguei na mão do dono, se achando o dono de lá também. Já entra nele, me barraram. Não, tu tá proibido. Eu quero ficar longe de problemas. Se você ficar aqui, sua mãe vai me denunciar e não dá certo. Então daí em diante, eu já fui vendo que o que minha mãe falou estava acontecendo. Daí em diante, eu já fui olhando para trás. E mesmo assim, eu continuei no Pedregal, morando lá. Se ajuntei com meus primos e falei, já que eu não posso ir pro Bar da Boa, vou comprar aqui e vou beber aqui dentro de casa. Eu botei tanta gente desconhecida dentro da minha casa, mas tanta gente desconhecida dentro da minha casa, que quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. A casa pesada, sabe, assustado. E quando chegava no final de semana, quem ia limpar a minha casa? Minha mãe. Não era ninguém que eu colocava lá dentro. Até um certo dia que ela cansou, quase deu na minha orelha. E aí, minha filha, o trem arrochou pro meu lado. E aí eu comecei, a casa bagunçada. Mas o que eu sabia fazer era um arroz, eu jogava no teto e pregava. E aí o trem foi arrochando, e eu comecei a ver que eu estava que nem um filho mais novo. Eu olhava para um lado, não tinha ninguém para me dar, eu olhava para o outro, não tinha ninguém para me socorrer. E eu ia indo e nada de ninguém me ajudar. Falei, vou voltar para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela tinha uma loja mais do meu pai, uma loja de eletrônica. Minha mãe poderia muito bem ter virado para mim e falado, você vai voltar, mas você vai trabalhar para você ter o teu. Não, minha mãe me recebeu normalmente, como filho. Sabe por quê? Porque o pai, ele nunca dá as costas para o filho. A mãe, ele nunca dá as costas para o filho. Mas o filho rebelde dá as costas para o pai, dá as costas para a mãe. O filho rebelde, se você falar uma coisinha com ele, ele sai de dentro de casa. O filho rebelde, se você não der herança, ele perde a presença. E assim foi indo. E eu estudando essa palavra aqui, quando chegou nessa parte, a qual ninguém dava nada. O filho mais moço, ele olhava para um lado, olhava para o outro, ele não tinha refúgio. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele não tinha ninguém para pegar na mão dele. Ao ponto de desejar de comer comida de porcos. Aí ele soube voltar para a casa do pai. Agora eu pergunto para você, igreja. Qual é a parte que fala aqui? Que o pai chegou, o pastor João falando, filho não vai, filho fica. Que o pai implorou para o filho ficar. Me fala qual é essa parte que tem aí. Sabe por que não tem? Porque muitas das vezes é necessário deixar o filho se perder. Muitas das vezes é necessário deixar o filho ir. Sabe por quê? Porque pelo mesmo caminho que ele foi, sem nem olhar para trás, vai ser o mesmo caminho que ele vai voltar, glorificando o santo nome do Senhor. Vai ser o mesmo caminho que ele vai voltar, dando valor de onde ele saiu, que não era para ele ter saído. Igreja, não pense que a gente vai sair do nosso ministério, que a gente vai chegar no outro ministério, a gente vai ser o rei. Ei, tudo é para a honra e glória do Senhor. Se você está aqui hoje, se o seu pastor luta para você estar aqui hoje no lugar dos improváveis, né? Golpe da bênção. Sabe por quê? É porque, primeiramente, Deus botou essa missão na mão dele. Não é porque eu sou bonito, você é bonito, um é magro, outro é gordão, não é por isso não, irmão. É porque Deus já tinha tudo escrito na mão dele ali, ó. Pastor Cláudio, eu dou. Você vai levar e vai trazer suas ovelhas. Vai buscar na porta de casa e vai deixar. Vai dar o lanche porque não sabe se o irmão veio do trabalho e comeu alguma coisa. Aí o pastor não pode olhar para você e falar nada que você vira um filho rebelde. Então valoriza. Muitas das vezes
é preciso, é necessário deixar ir. Muitas das vezes é necessário deixar ir. Porque quando voltar, vai voltar dando valor pelo mesmo lugar que foi. Eu vou repetir porque você não entendeu. Vai voltar dando valor no mesmo caminho que você foi. E Deus está dizendo que os corações que está aqui dentro, Ele vai transformar. Porque tem muitos corações que está precisando que Deus venha e derrama ml por ml da sua água poderosa. Estou derramando, eu estou curando, eu estou curando. Você não vai ser o filho mais novo, você não vai ser o filho mais novo, você não vai ser rebelde. Seu coração está purificando, seu coração está purificando, porque a mão de Deus está passando, os anjos celestiais estão cuidando, e você vai se levantar. Os coração que saiu, Deus vai trazer. Porque Deus fala: se eu te coloquei naquele lugar é porque eu tenho um propósito. Se eu te trouxe para cá é porque eu tenho um propósito. Quando eu vim para cá a primeira vez com minha esposa, que foi para votar a segunda vez, que foi para votar a terceira vez, eu olhei para minha mulher e falei: nós estamos indo para aquele lugar, se tem uma igreja do lado de casa, um lugar onde está cheio de mosquito. Você olha para um lado, tem mosquito passando do seu lado. Você olha para o outro, tem mosquito do outro lado. Mas sabe por que você está aqui? Porque Deus botou você aqui, porque tem propósito. Com mosquito ou sem mosquito, tem propósito. Não adianta você querer sair de onde Deus te colocou. Você sai se você for teimoso. Não adianta você querer sair de onde Deus te colocou. E o que é que o filho rebelde faz? A rebelião na igreja. Quando eu falo rebelião, eu não falo essa rebelião que vocês vêem no presídio, que vocês vêem no meio da rua. A rebelião na igreja, ela começa com a desorganização ao respeito à sua liderança, a respeito ao seu dirigente. A rebelião, ela acontece quando você começa a juntar irmão aqui para falar do seu pastor. A rebelião, ela começa quando você começa a juntar irmão aqui para falar: irmã assim, assim, assado. Ah, essa irmã, ela acha que ela é quem? E não é assim que funcionam as coisas na casa de Deus. Rebelião na casa de Deus não pode. Não pode. O filho rebelde, ele não está nem aí porque tu está falando. Mas na palavra de Deus vem falando: ninguém chega ao Pai se não for. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Não adianta você achar que você está aqui dentro, que tudo que você está fazendo é para o seu pastor se agradar. Sabe? É para a evangelista Ana Paula se agradar. É para a irmã Kátia se agradar. Não, não. Tudo que você está fazendo aqui é pela honra e glória do Senhor. Se você saiu da sua casa, foi para glorificar. Se você saiu da tua casa, foi para adorar. Se você saiu da tua casa, foi para mostrar para Deus que você tem temor sobre Ele. Juventude, não seja filho novo, não seja rebelde. A última rebeldia que eu tive com minha mãe, que eu saí de casa, fim da força, eu fui parar num buraco lá na Ambev. A última rebeldia que eu tive com minha mãe, Deus, naquele dia Ele fechou a sepultura porque não era a hora, porque Ele tinha propósito. Mas Ele falou, naquele dia: não seja rebelde. Não seja rebelde. Então daquele dia em diante, tentei me controlar mais, tentei não ser rebelde, mas nós somos falhos. A igreja, ela é formada de pessoas, e ninguém aqui vai agradar ninguém. Uma hora um vai fazer uma coisa que o outro não se agrada. Uma hora um vai olhar de um jeito que o outro não se agrada. Independente de qualquer coisa, só não seja rebelde. E o filho mais moço saindo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai abraçou, o pai beijou,
O pai botou a melhor veste. O pai pegou a sandália. O pai botou nos pés. O pai mandou matar o melhor carneiro que tinha. O pai festejou porque ele falou que aquele filho que estava morto, ele reviveu. Aquele filho que estava perdido, ele se achou. Então, aceite que Deus venha. Mas venha com convicção para Deus te botar a melhor veste. Se você errou, se você está com o seu coração querendo o seu filho mais novo pegar suas coisas e sair, você pode até sair, porque ele não vai te segurar. Mas quando você voltar, você vai voltar glorificando, você vai voltar adorando, você vai voltar valorizando o caminho por onde você foi. Porque quando você volta, o Pai ele não te julga, o Pai ele te abraça. Quando você volta, o Pai te coloca no colo. Se reparar, irmã Ana Paula, aqui tinha que tá aqui, ó. Falar aqui rapidão. Parábola da ovelha perdida. E temos aqui também a parábola da. Cadê? Temos 3 parábolas. Isso, temos 3 parábolas. Todas as 3 vêm falar de perdição. Um se perdeu dentro de casa, o outro se perdeu fora, o pastor deixou 99 e voltou para procurar um, né? E esse aí, quando eu falei para minha esposa, eu falei, olha aqui, coisa linda, eu lembrei do meu pastor. Se eu virasse para o meu pastor e falasse, pastor, estou desanimado, não vou mais, já aconteceu. Você pode ter certeza que se a evangelista Ana Paula, qualquer irmão que tiver ali na hora com uma reunião com o pastor, ele vai desmarcar para ir atrás daquela ovelha. Sabe por quê? Porque pastor, ele tem aquele amor pela sua ovelha. Pastor, ele tem aquele verdadeiro amor. Deus ele não vai chegar e me falar, irmão Paulo Vitor, você vai ser pastor, vou te consagrar pastor, se eu não tenho o mesmo coração verdadeiro que o meu pastor. Então as 3 parábolas falam das ovelhas que se perdeu, de perdição. E o mais interessante, que quando a gente se perde da casa de Deus, que a gente vai para o mundo, achando que lá a gente vai ter do bom e do melhor, você pode até ter, porque o inimigo ele é sujo. Ele bota o prato todo dia. Você come se você quiser. Você come se você quiser. O inimigo, ele tenta todo dia. O inimigo ele não quer ver esse culto maravilhoso que está aqui. O inimigo ele não quer ver você pulando na presença do Senhor. Ele vai te oferecer carro, ele vai te oferecer dinheiro, ele vai te oferecer casa, ele vai te oferecer tudo. Você pode até aceitar, mas você sabe que lá na frente você vai perder. Você vai perder porque Deus não está no negócio. Você vai perder porque Deus não está no negócio. Então eu vou te falar, o filho mais novo saiu de casa, o filho mais velho ficou. Não adianta prender ninguém na sua vida. Não adianta prender ninguém na sua vida se ela não quer ficar. Não adianta prender ninguém na sua vida. Deixa aí que é para valorizar a volta. E aqui vem falando que quando ele voltou, o irmão mais velho ficou chateado com o pai. O cara pegou tudo, gastou, acabou com tudo que o senhor tinha, e você ainda recebe ele de volta. Ei, dentro da igreja está assim. O irmão se perde, o pastor foi atrás, o irmão voltou, e ainda tem gente que aponta. Vamos abraçar aquele irmão que voltou. Vamos abraçar, porque muitas das vezes uma alma se perde por causa de um abraço que ele não recebe. Muitas das vezes a alma se perde por conta de um conchego, de um carinho que ele não sente. Então não julgue o seu irmão, não aponte o seu irmão. Se ele foi para o mundo e voltou, ele voltou porque o Pai buscou. Ele voltou porque Deus permitiu. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Não julgue, não julgue, não julgue. Porque Deus, quando Ele busca,
busca para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Deus, quando Ele tirou eu e minha família do mundo, Ele tirou porque Ele tinha um propósito na minha vida. Deus, Ele tem um propósito para tudo na minha vida. Tudo. Deus, quando me tirou da faixa de Gaza ali, Ele tinha um propósito na minha vida. Deus, quando me tirou do Pedregal, Ele tinha um propósito na minha vida. Eu e minha família estava a tempo de se separar. Conheci o corpo da bênção. Quem me apresentou foi Deus. Quem me trouxe foi Deus. Botou a irmã Tatiana na nossa vida ali. A gente veio e hoje estamos aqui. Mas hoje, se eu estivesse no mundo, Deus sabe, se minha esposa estivesse lá sozinha e eu aqui, hoje ela está lá. Mas por quê? Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Porque ela é uma missionária e ela vai evangelizar. Tenho certeza que lá vai ter muita gente evangelizada por ela. Então não julgue seu irmão quando ele voltar para a casa do Pai. Não julgue seu irmão quando ele voltar para a casa do Pai. Abraça, abraça, abraça teu irmão nesse momento. Eu não sei se você tem muita intimidade, mas abraça teu irmão e fala: irmão, Jesus te ama. Abraça teu irmão. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus é na sua vida. Jesus é na sua vida. O mesmo pai que recebeu o filho, que saiu de casa para destruir, para acabar com tudo que ele tinha, é o mesmo pai que vai te receber. É o mesmo pai que vai glorificar. É o mesmo pai que vai fazer acontecer na sua vida. É o mesmo pai que está fazendo a sua casa crescer. É o mesmo pai que está fazendo acontecer o sobrenatural. O maná está acontecendo. Enquanto você está adorando, Deus lá está cuidando lá. Enquanto você está aqui adorando, Deus está tratando lá. Enquanto você está adorando, Deus está cuidando daquela causa lá que você acha que está perdido. Enquanto você está adorando, Deus está trazendo aquele que você queria que estivesse aqui. Aí eu te pergunto, por que adianta a herança se não tem presença? Você prefere a herança ou a presença? Pois então se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé. Dê lugar agora e põe sua mão no seu coração. Dê lugar para o Espírito Santo vir, agir, fazer o sobrenatural acontecer. Dê lugar. Valdo, peça a mão. Vem cá. Gessé, peça a mão. Ivaninho, peça a mão. O propósito é grande. Quando Deus entra, que Ele fala, eu vou cumprir, Ele cumpre. Quando Deus fala, eu estou cuidando, Ele está cuidando. Quando Deus fala, eu estou agindo, eu estou agindo. Porque o Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha. O Deus que fecha a porta é o mesmo Deus que abre. Sabe aquela empresa? Sabe? Então, Deus está dizendo, não vai fechar. Sabe aquela empresa? Deus está dizendo, ela vai prosperar. Deus vai prosperar. Mas sabe por que Deus vai prosperar? Sabe por quê? Porque Deus está cuidando aqui, ó. Deus está fazendo, Deus está modificando de uma forma sobrenatural. Às vezes você se pergunta por que você não entende, mas Deus Ele está mudando. Deus Ele está tirando. Deus, quando Ele chega, que Ele entra, que Ele mostra, que Ele está fazendo, muitas das vezes a gente não entende porque a gente fica nervoso. Muitas das vezes a gente pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso se eu estou fazendo tudo que o Senhor quer? Mas Deus fala, calma, descansa no Senhor, porque não tem enfermidade maior do que Deus. Não tem a oração ao contrário maior do que Deus. Não tem despercebição maior do que Deus. Porque Deus fala, quando eu te tirei daquele lugar, da onde você não quer mais voltar, foi porque eu tenho um propósito. Porque quando Deus fala, muitas das vezes quando você passa e o amigo fala, lá vai o pastor,
pastor, é porque Deus tem um propósito. E aqueles que levantam e aqueles que zombam, vai ser aqueles que vai te aplaudir, vai ser aqueles que vai aplaudir a sua família, vai ser aqueles que vai estar cuidando. Então Deus, Ele está cuidando. Deus, Ele está cuidando. Vai ser através de vocês que Deus vai fazer sobrenatural acontecer. Vai ser através de vocês que Deus vai fazer o maná acontecer. Às vezes vocês não podem não se achar capaz, mas Deus está fazendo o azeite transbordar ali naquele lugar.